Fala pessoal, bom dia. A gente está aqui em mais um episódio do Café com Easy, onde a gente faz boas conexões, tomando bons cafés. E todo mundo sabe, aí, já comentei em outros episódios, a importância do café para o universo Easy, né? O Easy nasceu na cafeteria, numa conversa despretensiosa, eu e meu sócio, rabiscamos ali no guardanapo e aí estamos onde estamos a partir dali dessa conversa, desse bate-bola. E é isso que eu trago para cá. Então a ideia é trazer conversas de bastidores para esse universo online, né? Onde a gente está o tempo todo se comunicando e conversando com nossa audiência. E hoje eu estou com o Magu. Prazer, Magu. Fala aí, Bia, como é que você tá? Por ter aceito o convite, estar aqui nessa correria, gravando conteúdo para todo mundo, fazendo um baita trabalho, uma cobertura muito legal da feira. A gente está na ExpoSec, eu não queria comentar sobre isso para não datar o episódio, mas acho que esse é um ponto importante, né? A gente colocar os marcos na nossa história, e o Magu está fazendo um excelente trabalho aqui, e esse foi um dos motivos que me trouxe a convidá-lo para estar aqui hoje gravando esse episódio de maneira adaptada aqui, mas com muito conteúdo. Muito bom. Magu, vamos começar aqui. Para contextualizar todo mundo, eu sei que você é um cara bem conhecido no meio da segurança, né? E eu tô querendo levar isso aqui além do nosso mercado, além das nossas barreiras, trazendo pessoas tanto do nosso mercado quanto de fora. Eu acho que era legal você falar um pouquinho de você, de onde veio o Magu. Você já veio do mercado de segurança eletrônica? Como que é a sua história de vida inicialmente? Como começou? Conta pra gente aí. Muito bom. Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui. Para mim é um prazer, a gente já tem um relacionamento há algum tempo, a gente já deu aula junto na Escola de Negócios do Bootcamp, então é sempre um prazer e uma aula quando eu converso com você. Você é um cara que eu admiro bastante, então fico feliz e honrado de estar aqui com vocês. É recíproco de verdadeiro. Rodrigão aí na câmera também, operando com a gente, a Mini Medura, enfim, a galera, todo mundo empenhado em fazer esse café com isso, então estou muito feliz e honrado de estar participando. Eu brinco que eu venho de uma longa linhagem de técnicos e instaladores, né? Meu pai já está quase 50 anos aí no mercado, meu irmão também fez engenharia. E como um bom menino nascido nos anos 80, eu fiz elétrica no Senai, residencial, aquelas coisinhas que a molecada aprendia, né? Mas para iniciar a vida, né? Mas a vida de alguma forma me levou por outros caminhos, né? Então eu acabei estudando publicidade, me formei em comunicação, trabalhei durante muitos anos, né? Quase 16 anos em emissoras, agências de publicidade, até que a gente fala muito sobre empreender, né? Então empreender por necessidade e oportunidade. A gente casou, a Luciane está aqui comigo hoje, acompanhando esse momento aqui da feira, e a gente casou e foi morar num condomínio que não tinha... a câmera do elevador não funcionava, o portão da garagem vivia travado, não tinha aquela estrutura adequada de um condomínio novo. E eu falei, cara, isso aqui é um universo bacana, e por oportunidade eu acabei empreendendo nesse segmento. Mas eu vim completamente fora da parte técnica, né? Aprendi bastante coisa com meu pai, né? Venho da Zona Norte de São Paulo, tenho 44 anos, sou casado, e esse aqui é um pouquinho... né, do que é o Magu, né? De quando eu comecei nessa parte de segurança eletrônica, enfim, e por que as coisas acabaram acontecendo de alguma forma. Eu acho que essa primeira pergunta você já contextualizou bem, acho que isso é legal pra caramba. E tem uma coisa em comum dos episódios que eu venho fazendo, né? A maioria das pessoas que passaram por aqui, vocês podem acompanhar episódios anteriores, não vieram do mercado necessariamente de tecnologia. Então as pessoas entram em tecnologia por algum motivo específico ou porque enxergam alguma oportunidade, né, uma necessidade do mercado, e acabam trilhando para lá para poder suprir essa necessidade e geralmente acaba tendo muito sucesso porque a tecnologia é um mar de oportunidades para todo mundo, né? Exatamente. Muito legal, Magu. Eu costumo falar que ninguém nasce, né, nenhuma criança que eu conheço fala assim, quando eu crescer eu quero ser instalador de câmera. Não existe, você quer ser bombeiro, quer ser astronauta, mas ninguém quer instalar câmera. Você até decepciona os pais, né? Eu tô instalando alarme. Não, o dia que eu falei com meu pai, que na época, eu tenho 44 anos, né? Eu liguei do orelhão pro meu pai, falou, eu passei na faculdade, meu pai, que legal, o que você vai fazer? Falou, publicidade. Aquele silêncio no orelhão. Eu falei, você tá ainda aí? Falou, quem foi? Falou, achei que você fosse fazer engenharia, né? Eu falei, não, eu não sei nem fazer conta, eu sou de humanas, né? Outra coisa. E aí o caminho, a vida foi levando por esse caminho. Por isso que é difícil às vezes a gente brigar contra o destino, tá vendo? Eu tava ali. Não teve tava jeito. na linhagem, né? Mas legal, Magu. Então, falando um pouquinho, voltando, trazendo, né, esse tema, conectando uma coisa na outra, você falou que você veio do mercado de publicidade, entrou em tecnologia, começou a empreender fazendo um trabalho próprio, né? Eu costumo falar que eu vendi primeiro, depois eu empreendi, né? Eu não tinha essa consciência do que é empreender quando eu comecei. Então eu sabia que eu precisava vender, eu vendi e tinha que entregar. Então nessa você vem criando um círculo de boas referências, né? Então você acaba vendendo, entregando. Quando você vê, você está precisando contratar um para te ajudar, colocar uma pessoa para dar um apoio para emitir a nota fiscal. Mas cresce na desordem, né? Exatamente, não. Primeiro cresce, depois se organiza. Exatamente. Né? Então e nisso a gente vai construindo um legado, e a gente, quando olha para trás,
ver de onde a gente veio e até onde a gente chegou, né? Nessa linha, qual foi o momento que você falou assim, cara, agora eu preciso me profissionalizar e a partir daqui eu vou criar aqui minha empresa, vou criar uma logomarca, vou começar a levar um pouco mais de profissionalismo para o mercado, vou trazer alguém para me acompanhar, né? E aí nasceu a Stock Soluções. Foi daí que nasceu ou não? Cara, essa pergunta é interessante, né? Porque quando eu já vinha da área de publicidade, eu já fazia, além de trabalhar em emissoras e agências, eu sempre tive essa visão de empreender. Eu nunca fiquei contente ou acomodado em receber só um valor fixo por mês para pagar minhas contas. Falei, cara, teve inquietação, né? Uma inquietação, falando, cara, então eu fazia trabalhava na emissora e fazia um vídeo para um, fazia um vídeo para outro, ia gravar casamento. Então quando a gente foi casar, eu virei cinegrafista para gravar casamento, para fazer uma grana a mais, sempre querendo fazer algo a mais. Então eu já tinha uma visão de negócio, mesmo que de maneira rudimentar. E quando apareceu a oportunidade de começar a empreender no mercado de segurança eletrônica, tem uma amiga nossa chamada Ellen, da Find Me, ela falou assim, o Magu tinha um alicate, uma chave de fenda e um sonho na cabeça. Porque eu literalmente não tinha nada. Eu não sabia coisa básica de elétrica, mas eu tinha que ligar pro meu pai, meu irmão, para vir me ajudar. E eu falei assim, ó, chegou um ponto, eles falaram, ó, eu não consigo ficar te ajudando todo dia, porque eles tinham os trabalhos, as atividades. Eu falei, eu preciso estudar. Aí, por isso, eu acabei me formando como eletrotécnico depois. Então, as pessoas falam, pô, mas você é publicitário. Eu falei, não, eu me formei em publicidade, mas eu sou eletrotécnico, tenho outras formações. Eu descobri que distribuidoras de segurança eletrônica forneciam cursos gratuitos, então não precisava pagar por isso. Mas eu perdi muito dinheiro também, porque eu descobri que eu tinha que comprar na distribuidora e não numa loja de bairro, como no centro de São Paulo. Existe uma cadeia de valor ali. E o que a gente chama de supply chain, né? A cadeia que vai distribuindo quem a fabrica, quem distribui, quem instala, consumidor final. E eu não tinha muito essa visão. Então eu perdi muito dinheiro no processo, mas foi o preço que eu paguei para aprender. Então eu fui estudar mais sobre elétrica. Pós-graduação, costumo dizer, né? Então eu fui estudar sobre elétrica, eu virei eletrotécnico, eu fiz vários cursos, me certifiquei como técnico pelo o CRT, o CFT, que é o Conselho dos Técnicos Industriais, até para ter um respaldo jurídico sobre o que eu faço. Então eu procurei profissionalizar, né? Me profissionalizar e além daquilo que a gente vê no mercado, né? De ser o que... É um termo que eu não gosto muito, mas é o tal do pica-fio, o Zé Faísquinha ali, que vai lá, até porque eu tinha muito medo. Por isso eu não fiz engenharia na época. Eu falei, cara, se eu construir um prédio, eu faço alguma coisa, e alguém se machuca, a responsabilidade é minha. E eu tinha um pouco esse medo. Então, quando eu fui para essa área, saí um pouco de humanas e fui para quase que uma exatas, iria elétrica, alguma coisa nesse sentido. É uma exatas, eu prefiro, não pode errar, né? Eu preciso estudar e eu prefiro não fazer isso e chamar alguém para fazer, para me ajudar ali. E fui me profissionalizando e aí sim, respondendo a sua pergunta mais objetivo, criar o logotipo da empresa, estruturar uma marca, cartão de visita, site, tudo mais. E aí entrou a parte do background da publicidade, da comunicação para estruturar a empresa. Mas foi um chão, né? E eu comecei como MEI, depois virou MA e as coisas foram crescendo. A gente falando aqui agora parece que foi simples, né? Não, são 10 anos de empresa, né? Exatamente. 2015 começou o negócio. O histórico é longo, né? É longo. E você acha que essa questão da publicidade, né? É uma curiosidade minha. Essa questão da publicidade, e você entrou no mercado de tecnologia e segurança eletrônica. Você acha que esse fato de você ter ido para esse mercado mais digital, como influenciador, como está divulgando marcas, como está fazendo esse trabalho que está fazendo aqui agora, está totalmente linkado com a questão de publicidade, que você falou, viu uma oportunidade aqui, vou começar a fazer esse trabalho porque tem uma brecha no mercado. A gente não vê ninguém exatamente cumprindo esse papel dessa maneira, né? Muitas vezes as pessoas estão direcionadas para uma marca específica ou para uma situação específica. Você pega uma abrangência um pouco maior de uma forma mais democrática, né? Acho que isso é um ponto bem legal aí de comentar. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que te levou a querer criar conteúdo, a ser influencer e tal? E hoje existe um termo muito comum no mercado que eles falam que é o creator, né? Sim. Quem é o creator, o digital creator, o creator digital, a creator economy. Eu nunca me vi como um influencer, um influenciador e tal. Inclusive tem um amigo nosso, Danilo, ele falou assim que... Ele brincou uma vez na feira e falou assim, mas você não gosta de ser chamado de influencer. Eu falei, porque eu não sou influencer. Todo mundo é influencer, todo mundo influencia de alguma forma tomadas de decisões. Eu sou um criador de conteúdo. Porque desde o começo, né, mesmo antes de criar conteúdos relacionados à nossa área da segurança, eu criava conteúdo de esporte. Eu sou paraquedista, eu corro de carro, eu fiz montanhismo com a Luciana durante muito tempo, enfim, a gente viajava e eu registrava isso. Eu estava sempre envolvido, né? Então a rede social para mim sempre foi um universo que eu sempre transitei de alguma forma, mas de maneira despretensiosa, registrando o meu lifestyle.
E aí todo mundo sofreu com o período da pandemia e eu acredito que a educação foi uma coisa que me transformou muito. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Quem conhece minha história sabe de muita coisa, né? Acompanhou muito. E eu falei, cara, a educação me transformou. Eu fui bolsista na faculdade, uma das maiores faculdades, universidades do Brasil. Depois eu fui muito abençoado com as pessoas que entraram no meu caminho. Você é um deles que, porra, eu preciso, Medura, eu preciso fazer tal coisa, como é que eu faço? Você já tinha um conhecimento avançado, você que fez engenharia, falou, Magu, vai por esse caminho. Então a vida me ajudou muito com relacionamentos, pessoas e educação. Então, de alguma forma, durante a pandemia, quando eu vi que tinha gente que estava passando numa situação e eu poderia ajudar de alguma forma, eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Né? Não foi por dinheiro. Tem gente que fala, foi por dinheiro. Cara, o dinheiro que a gente ganha hoje criando conteúdo, relacionamento com marcas, é consequência de uma coisa que eu já venho fazendo há 5 anos. Né? Nos últimos 12, 18 meses a coisa cresceu muito, a visibilidade que eu tive no mercado, mas eu já estou há 5 anos aí criando conteúdo. E a ideia foi, durante a pandemia, eu comprei um disco de corte na Amazon, aqueles discos de corte que você corta, tipo facas guinso, que você corta de tudo. E eu falei assim, eu vou mostrar vídeo na horizontal, não tinha nem o perfil da vertical pra galera. E eu falei, eu comecei a fazer, e o vídeo é bem tosco, mas já era o prenúncio, o primeiro passo do que a gente ia fazer. Então isso foi escalando até o ponto que as marcas que eu já usava no meu dia a dia, eu comecei a registrar, começaram a ver que tinha relevância no mercado, falou, pô, esse cara fala diferente. E eu quero falar sempre a comunicação da segurança de uma forma limpa, clara, que a minha avó entenda. Sim. Não adianta eu vir aqui falar sobre DDNS ou siglas que ninguém entende. Eu preciso falar assim, se você colocar isso, você vai estar seguro. Se você usar um software, isso vai te ajudar no seu dia a dia. É como a ferramenta ajuda e não o conceito da ferramenta. Isso eu falo numa reunião, num datasheet. O grande lance é criar conteúdos que sejam simples a ponto de qualquer pessoa possa entender e aquilo ter valor para ela. E desperta, né? Porque aquilo acaba despertando interesse em pessoas que estão querendo saber mais ou que estão travadas em algum ponto. Quando você pega um conteúdo que tem profundidade de uma certa forma, mas que te provoca a procurar mais, ele acaba tendo uma relevância muito, muito importante na vida, porque te induz a ter que ir atrás do conhecimento mais profundo, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Legal. E também porque eu já tive nas duas pontas, né? Desde ser o que a gente chama de batedor de escada, ficar ali o dia inteiro instalando as coisas, puxando o cabo, arrebentando a mão, subindo em forro de casa, né? Até o ponto de sentar numa mesa com diretores de multinacionais para discutir um orçamento de alguma coisa, ou de um projeto. Então eu consigo circular entre essas camadas que a gente tem na nossa área da segurança e absorver conteúdos e de uma maneira mais simples transpor isso na rede social para a galera. Show de bola. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você que vai provocar um pouquinho. Ainda não é a nossa pergunta do Café com Pimenta lá, mas provoca. Quero saber de você, se tivesse que escolher agora, dentro do universo que você conhece de segurança eletrônica, né? CFTV, alarme, controle de acesso, automação, cabeamento, tudo isso está dentro do pacote. Se tivesse que escolher uma e falar assim, eu vou começar uma empresa agora e eu vou ter que escolher uma dessas modalidades. Você não pode escolher outra. Tem que ser uma, não pode ter duas. Uma só. Qual que você acha que você levaria em frente? Eu não preciso nem pensar muito, porque isso é uma coisa que eu falo sempre quando me perguntam. O controle de acesso, para mim, é a joia da coroa. Sempre foi. Eu assistia filmes lá do Identidade Bourne, Jason Bourne, onde o cara chegava num banco lá na Suíça, colocava a mão, fazia reconhecimento facial, Missão Impossível. Então, o controle de acesso eu sempre entendi que engloba praticamente tudo. Para um controle de acesso, eu tenho a câmera reconhecendo, eu tenho reconhecimento facial, eu tenho software, eu tenho sistema, eu tenho camadas de segurança ali no controle de acesso. Então, isso eu acho uma coisa muito... É até difícil de explicar o que eu sinto quando eu falo sobre controle de acesso. Para mim é a coisa mais incrível. Então, se eu tivesse que estruturar hoje uma empresa do zero, eu começaria pelo controle de acesso. E sempre com um software alinhado. Sim. Porque aí você consegue ter gerenciamento. Com a solução, né? Porque se não adianta nada eu colocar um facial pendurado numa porta se eu não tenho como saber o que está acontecendo ali, eu não gerencio. Então, se você não gerencia, você não controla. Isso é um ponto importante, né, cara? E porque eu também costumo falar muito isso, tanto que a gente desenvolveu o Easy nessa filosofia, né? Eu cheguei num momento que eu me vi assim, eu falei, cara, vou ter que escolher uma coisa para pegar e tocar em frente, né? E pôr muita energia nisso. A gente tem um leque muito aberto na nossa área. Sim. E eu sempre costumo dizer que acaba sendo um erro de muita gente e para outros até um acerto, porque o cara tá ali, tá segurando a onda, mas é difícil ele se especializar. Sim. Né? Então, quando eu tive que escolher, eu fui para dentro do controle de acesso muito com esse pensamento, né? Pô, é o único sistema que interage com o usuário. Então, você ter um tete-a-tete ali muito próximo com o cliente, o cara depende de você. Então ele senta na mesa para conversar realmente sobre a solução. E a tecnologia cresceu muito, ali, né? Os softwares, né? As funcionalidades e celular e link de internet, antigamente que era muito difícil, era muito caro as coisas. Cara, abriu um mercado muito grande, né? Sim. A gente tem muitas opções aí muito boas.
Legal, cara. Agora eu queria fazer para você agora a pergunta café com pimenta, né? Mas já é a última? Já? Não, ainda não. Já tá caminhando. Tem mais um pouquinho, mas o café com pimenta tá no meio ali. Tá entre o terceiro e o quarto bloco. Já, então... Né? E a café com pimenta é aquela que a gente sempre dá aquela provocada, cutuca. E para saber de você, lá ele. sinceridade... Você jogou a perder essa oportunidade. Com sinceridade, assim, peito aberto mesmo, se não quiser responder, tá tudo bem. O Diegão lá da Assabloy, né, da Contra ID, até falou, cara, eu vou precisar de autorização para postar essa resposta. Nossa, eu fico até com medo agora. Eu vou perguntar para minha mulher se eu posso responder. Vai ter que pedir autorização para a Lu, né? Então é nessa linha. A pergunta é a seguinte, cara. O quanto que você faz o marketing, você faz para benefício próprio e o quanto você faz para ajudar o mercado? Qual que é o seu entendimento de coração aberto, assim, para a galera que está escutando a gente agora? O quanto do seu trabalho é pensando assim, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu vou gerar minha autoridade, eu vou ampliar me ampliar para o mercado, né, amplificar para o mercado, e o quanto você faz pensando, cara, eu vou fazer isso aqui porque é um conteúdo que vai gerar valor demais para o mercado. O cara que está lá na ponta fazendo instalação precisa conhecer essa solução aqui. Qual que é o seu sentimento quando você está produzindo aí? Essa é o café com pimenta, essa faz a gente refletir, né? Eu vejo que existem duas formas hoje de você alcançar o mercado e ser remunerado para isso. Caraca, que pergunta, hein? Puxada. Muitas vezes reflexão. Faz a reflexão o quanto a gente está sendo genuíno no que está fazendo, né? Às vezes a gente não sabe onde vai, né? Por onde está indo, o caminho que está seguindo. Sabe e as pessoas não acreditam. Né? Eu sou um cara muito abençoado por Deus. As coisas vão acontecer na minha vida de maneira crescente, não no meu tempo, mas inclusive eu comentei isso esses dias, mas no tempo de Deus, no tempo, enfim, questão de merecimento. Eu acredito muito nessa coisa também, que a gente vai fazendo as coisas e o universo, Deus, enfim, como você queira chamar, vai atraindo coisas boas. A lei da atração, né? A lei da atração, né? E de fato isso acontece. Eu não precisaria criar conteúdo para a internet para ganhar dinheiro. Esse é o principal ponto, né? Fundamental. Né? Eu tenho a minha empresa de segurança eletrônica, eu não abro mão. Hoje eu tenho o meu pai que continua me ajudando, a empresa crescendo, tá? Pessoas vieram, foi somando o time e eu tenho um crescimento constante na minha empresa. E eu poderia abrir mão hoje da rede social e falar assim, ó, não dependo disso de forma financeira. Mas emocionalmente eu dependo. Porque eu sinto que, como comunicador, como comunicólogo, que o publicitário nada mais é que um comunicólogo, eu sinto a necessidade de me comunicar, de me expressar. E se de alguma forma eu consigo fazer isso e ajudar outras pessoas, isso me faz bem. Então, quando eu divulgo uma marca, seja uma multinacional ou uma empresa pequenininha, que o cara faz uma OEM, né? Para quem não sabe, a OEM é quando o cara fabrica por conta própria e quem está ali estampado na marca é um outro, né? Ele está fazendo de maneira escondida, vamos chamar assim, eu estou valorizando aquele cara. A gente está na ExpoSec, eu sei que você não queria datar, até para ficar já atemporal, né? Esse vídeo, mas eu comecei a receber, essa foi a maior ExpoSec que eu já participei na minha vida, nesses 10 anos de mercado. Até pelo meu posicionamento na rede social. E esse ano, além do que eu fechei com os estandes pré-feira, eu comecei a receber muita mensagem no meu direct, e falou, vem me visitar. E eu fui visitar uma empresa que o cara é uma portinha pequenininha, a gente tem estandes gigantes aqui, o cara fechou metade do pavilhão e aquele cara é um negócio pequenininho e eu fui lá, passei na frente, entrei para ver e o cara tem um produto incrível. E eu não cobrei R$1, e eu não tô falando que eu não cobrei para mostrar que eu sou nada, para contextualizar. Por quê? Porque eu senti que eu tinha que mostrar aquilo pro mercado. Não só para ajudar o cara, mas que o mercado saber que existe aquele tipo de solução e tecnologia. Então, grandes marcas me patrocinam hoje, fazem contratos, a gente viajou para Las Vegas para criar conteúdo, então minha vida está sendo transformada muito pelo lado do digital e isso está me dividindo entre o lado empresário, empreendedor e o lado do digital, né? Praticamente metade. E eu sinto que eu crio hoje muito conteúdo com a finalidade de ajudar pessoas, falar para aquele técnico, para aquele instalador que ele não precisa só pendurar uma câmera, ele pode levar o sustento para dentro da sua casa, o pão de cada dia,
com soluções que agreguem valor. Existe um crescimento dentro da área e além disso, eu vejo muita gente também mandando mensagem, pô, Magu, como é que eu faço? Me dá umas dicas, porque às vezes dá até desespero, a vontade de desistir, porque fica parado o serviço. Como é que eu ajudo um cara desse? Ou, quem é que vai ajudar um cara desse se não tiver alguém na internet, não estou falando que seja eu, qualquer outra pessoa na internet, se posicionando como alguém que falou assim, cara, dá a mão aqui que eu vou te ajudar. E não porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá, mas é porque alguém em algum momento me ajudou, não no digital, mas de alguma forma. E eu sinto que eu tenho que retribuir isso de alguma forma. Talvez criando um conteúdo, batendo um papo, trazendo a minha experiência de vida, mostrando com um cara que ficava sujo de graxa de 3 horas da manhã arrumando um portão de condomínio, hoje senta na mesa com um grande empresário para bater um papo e tomar um café e falar sobre grandes projetos, né? Para quem não sabe, o Gabriel aqui foi um dos responsáveis por fazer a parte da segurança aqui do Alarme Incêndio, de onde a gente está aqui. Exatamente. E estar sentado hoje com você, para mim, é um grande privilégio, né? E mostra a evolução de um cara que instalava câmera, que consertava portão de garagem, ou sentado com um grande empresário. Então, existe crescimento no mercado, mas obviamente não é da noite para o dia, e você tem que acreditar e ralar muito, e ter alguém do lado. Isso é fundamental, né? A Luciene tá aqui. A Lu ali é então, parceira, né? Parceira. Então, se você tá não 3 tiver... dias aqui ralando na feira pra caramba, andando e segurando o puta. Tava comigo, viagem pra tudo quanto é lado, tá comigo aqui na feira hoje. Então, se você tem alguém do seu lado para te apoiar e você acredita, não vai ser fácil, mas é possível. É possível. É possível. Eu acho que o grande lance que eu deixo como mensagem aqui, se eu tivesse que deixar uma mensagem, Magu, deixa uma mensagem. Cara, acredita. Acredita que o que você faz tem valor para alguém. E faça com vontade, foque, né? Igual a gente falando agora de expandir, tudo. Cara, foca no negócio e vai até. Não é fazer se dar certo, é fazer até dar certo. Parece frase de caminhão, mas é o que eu acredito, é o que eu fiz na minha vida e graças a Deus está acontecendo. Muito bom, cara. Isso é importante demais, porque no fundo a gente vê que ele está usando o conhecimento dele, né? E esse trabalho todo, porque é cansativo, galera. Eu tô aqui na feira, esse é o 3º dia, a gente fica em pé aqui da 1 da tarde até as 8 da noite. Conversando pra caramba, 8 da interagindo. noite, hora que a galera vai embora, né? A hora que fecha, efetivamente, né? Mas fica até mais tarde. Mas interagindo, conversando, é muita troca, é muita comunicação, isso aí cansa realmente. Então o cara tem que estar muito afim. E cara, grandioso você usar isso para poder amplificar o seu conhecimento e levar para quem não pode estar aqui, né? Para quem não pode estar participando. Tudo que a gente tem de maravilhoso aqui está sendo realizado em termos de tecnologia e segurança no mercado nacional, aqui em São Paulo especialmente, né? Porque é um polo de grandes desenvolvimentos aí. Então acho que isso é fantástico, parabéns por essa iniciativa aí. Eu admiro muito você, por isso principalmente, por toda a sua trajetória, por tudo que a gente já conversou. A gente está o tempo todo ali trocando umas ideias, eu sei muito do seu caráter, do seu profissionalismo. Obrigado. Parabéns por isso, é muito legal. E cara, agora, linkando também com essa, né? A ideia é sempre puxar o assunto para não ficar uma coisa muito desconexa e a gente poder acompanhar e realmente trazer valor para quem está acompanhando a gente ali, sim, né? Sem dúvida. Qual que é o gap, né? Qual a oportunidade que você enxerga nesse mercado de segurança eletrônica hoje para que o pessoal que está lá do outro lado possa explorar mais, né? Então, existe a questão, eu olho muito para a questão de mercado, a gente sempre fala muito em vertical, né? O mercado corporativo, a indústria, o mercado residencial, e aí muitas das pessoas que estão no residencial têm receio de ir para a indústria. O cara que está na indústria olha com maus olhos o residencial. Eu acho que na minha opinião, é uma questão muito de perfil. Sim. Eu acho que todos os nichos são muito bons, só tem que estar preparado para aquilo, né? Olhando da sua experiência e no universo que você atua hoje, o que você entende que é um gap? Você fala, cara, tem muita oportunidade aqui, né? Eu já presenciei isso 1, 2, 3 vezes. Eu acho que se o cara entrar aqui, ele vai surfar uma onda, né? E é uma oportunidade que o pessoal possa investir tempo aí, investir dinheiro e realmente ir para cima e dar uma girada aí de chave. Cara, excelente pergunta. Eu sou muito adepto da renda recorrente. Por quê? Igual esse rapaz que mandou mensagem, enfim, ele fala, pô, como é que eu faço tal? Se você tem uma renda recorrente, contratos de mensalidade com um condomínio ou com um cliente qualquer que seja, você já não começa o mês com aquele desespero de ter que vender para pagar alguma coisa para pagar o almoço, né? Abrir a lojinha devendo, né? Já abre devendo, você já começa o mês devendo. E contratos, eu sou do mercado de condomínios, de residência e tudo mais, fiz tudo durante um tempo, né? Até para entender como o mercado funcionava, mas eu foquei no segmento residencial e até corporativo, mas prédios. Eu não atuo na indústria, nem nesse sentido, né? Então, eu escolhi uma fatia do mercado
E para mim deu certo. Então, a primeira coisa, você escolhe qual é o segmento que você quer atuar, porque quem atua tudo não atua em nada, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Ninguém, né? exato. Então, escolha um foco. E aí, dentro desse foco, comece a entender quais são as oportunidades. Por exemplo, o que eu faço dentro do meu negócio, dentro da Stock Soluções, que é a minha empresa de segurança eletrônica. Eu atuo em condomínio. Dentro de condomínio, eu tenho ali segurança eletrônica de modo geral. Telefone, controle de acesso, portão da garagem. Então, ali, se eu faço um contrato com um condomínio, eu já tenho uma renda recorrente. Condomínio tem problema com as encomendas, então fica tudo jogado na portaria. Eu descobri que era um nicho de mercado ali, um segmento, uma das verticais dentro desse nicho de condomínio, que são os armários inteligentes, os smart lockers. Então o que eu faço? Eu compro e coloco para alugar no condomínio, já é mais uma renda recorrente. Mas tem um que você não precisa nem de tanto assim, porque é um investimento você comprar um armário e tal, então muita gente não vai ter esse caixa. Software. Todo controle de acesso, todo condomínio precisa de um software para gestão. E o software, para mim, é a cereja do bolo, é o que faz a diferença. Porque você pega isso, sem querer fazer um jabá, mas você pega o Easy, por exemplo, o Easy 5. Pegou o Easy, aplica ali, você já tem a licença, você coloca isso para o seu cliente, por exemplo, você vai ter uma renda recorrente daquilo, né? E monetizar aquilo, então você tem um pouquinho ali num condomínio, um pouquinho do outro, quando você vê, você já fez um caixa ali e todo mundo cresce. Então, eu acho que dentro da vertical que eu trabalho, do segmento que eu trabalho, que é de condomínio, se você coloca um software, por exemplo, que é o que todo mundo precisa, cara, isso aqui é fundamental. Você tem um software para fazer a gestão de tudo, você tem a renda recorrente, você tem ali todo um ecossistema para fazer a gestão daquilo. Então, para mim, se eu tivesse que falar assim, cara, qual é o maior destaque dentro do que você faz hoje? Dentro de condomínio, ou até prédios comerciais, enfim, né? Os corporativos, use um sistema. E não estou falando isso porque a gente está aqui, não. Não, sim. Porque sistema é de fato o que te dá, além de te organizar e te colocar como uma empresa, porra, o cara fornece sistema. É o que vai te dar roupa de solução de fato, né? Exatamente. E te coloca como uma empresa de fato, né? Pô, o cara, o que você oferece? Não, eu tenho um sistema. Solução, eu não estou pendurando câmera. Eu estou te colocando um software para fazer a gestão da sua operação. O cara falou, porra, aí sim você começa a sair daqui para jogar num outro nível. Outro jogo, né? Então, eu tenho muita visão de simplificação, né, cara? Eu sou um cara muito, não vou dizer preguiçoso, sou hiperativo, né? E hiperatividade às vezes me leva a tentar simplificar ao máximo as coisas, que é para resolver rápido e ir pro próximo. Sim. Então isso é um problema, mas também é uma qualidade. Então eu comecei a encarar como uma qualidade faz pouco tempo. Até então eu trazia como um problema, queria tomar remédio, tratamento, caramba. É mais fácil deixar fluir. Mas aí, olhando para o que você falou agora, ouvindo isso tudo, né? A gente às vezes não enxerga a complexidade do que a gente está falando, né? De como as coisas vão se tornando simples para nós, né? Mas do que você está falando agora, por exemplo, eu traduzo em recorrência, total, né, que acho que é um ponto fundamental. Só que para recorrência você precisa ter planejamento e paciência. Porque é de grão em grão, você vai pondo uma sementinha aqui, pondo uma sementinha ali. Quando você vê, você faz uma carteira e em 2, 3, 4 anos você está com solidez, né, sem depender do próximo projeto para sobreviver. E você consegue perpetuar a sua empresa e criar uma estrutura. E caixa também para contratar mais pessoas, gerar oportunidades para novas pessoas. Exatamente. E quanto mais você faz, mais a tendência é um círculo virtuoso, né? Virtuoso. Quanto mais você faz, mais ele vai crescendo. Exatamente, show de bola, muito bom. E agora, para a gente caminhar para o final aqui, nosso papo de 30 minutos, a ideia é que você vá ouvindo esse podcast enquanto está no seu carro, indo para o trabalho, enquanto está tomando um café. Então a ideia é que a gente seja conciso aqui, mas com muito conteúdo, viu, galera? E eu vou fazer agora a pergunta do milhão. Boa. Então tem a pergunta café com pimenta que eu fiz ali agora, e agora a pergunta do milhão. A pergunta do milhão é para a gente poder realmente mostrar para o mercado a nossa visão e como que a gente pretende perpetuar os nossos negócios, né? E aí, baseado nisso, a pergunta vai ser na linha do seguinte: você já conhece a Easy5, né? E você conhece outras soluções de mercado. A Easy veio muito no contexto de simplificar essa operação de software, simplificar essa implantação, instalação, de tornar a vida e o dia a dia do integrador, principalmente, mais tranquila, né? Sem tanto ruído, sem seja fácil, né? Que seja fácil. O cara chega, entra no projeto, entrega e saia, né? E a gente está num mercado em que as pessoas estão acostumadas com a dificuldade. Então, quando você simplifica muito a coisa para o cliente lá na ponta, o cara nem sempre vê com bons olhos. Parece que não tem valor. Parece que não tem valor. Então, esse era um ponto que ia chegar. A gente tem que ter muito cuidado, né? Como que a gente apresenta, como que a gente coloca as coisas. No seu olhar, no seu entendimento, você acha que é possível, num curto espaço de tempo, termos um mercado em que as empresas consigam escalar os seus negócios como serviço, né? Utilizando softwares, como você comentou agora,
como o Easy, por exemplo, ou como outros, mas que o cliente final, o cara lá na ponta, entenda isso como um valor? Você acha que existe essa equação? Você pratica isso? Qual que é a sua visão nesse sentido aí para que o pessoal possa entender um pouquinho do que a gente enxerga? Eu já participei de alguns encontros, alguns podcasts ou reuniões com amigos de bate-papos informais, inclusive, e eu costumo falar que dentro do que a gente faz da segurança eletrônica, a gente tem 3 níveis de profissionais, né? Que é o instalador, o técnico e o integrador. E de maneira bem simplificada, um instalador simplesmente instala, ele pega o equipamento, vai lá, liga, 2 fiozinhos, tá funcionando. O técnico, existe uma formação, seja acadêmica, fez um Senai, um Senac, enfim, existe uma formação acadêmica para isso. E o integrador é um cara que, vias de regra, ele passou por esses estágios, se aperfeiçoou, tem uma estrutura hoje mais robusta e ele faz de fato uma integração. Ele pega uma câmera, ele liga com um reconhecimento facial, ele usa um software, uma plataforma, ele começa a pegar, às vezes, a mesma marca e destrincha ali como forma de projeto, como valor, um pacote de entrega, ou marcas diversas para aplicar uma solução. O software para isso ele é fundamental. Não existe integração de sistema se você não tiver um software, uma plataforma por trás, né? Vamos entender a maneira como um sistema. Tudo que eu faço, eu tenho que ter um sistema para gerenciar aquilo. Senão você só tem imagem, você só tem um reconhecimento facial, você só tem um totem. E não é só. Você precisa entender, isso eu sempre falo, se você quer crescer na carreira no mercado da segurança eletrônica, no mercado de segurança, vamos falar de segurança, de fato, você precisa entender que você tem que entregar uma solução fechada com tudo pro cara. Então se você chega pro cara e fala assim, ó, tô te entregando a câmera, o controle de acesso e um software para fazer a gestão de tudo, ou um armário, ou o que seja, tudo dentro do mesmo pacote. Isso de fato entrega valor. Pendurar a câmera, dá dinheiro, dá dinheiro. Reconhecimento facial, qualquer equipamento que você coloca ali como standalone vai te dar dinheiro, mas não vai te fazer crescer. Se a empresa quer crescer, se você quer crescer como profissional de verdade, eu enxergo isso. É entregar alguma coisa fechada e falar, tá aqui. Tem que sair da média, né? Tem que sair da média. Você tem que fazer mais, olha para o que está todo mundo fazendo, entende o que você consegue extrair daquilo, fala, pô, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui eu vou fazer o meu agora, baseado nisso, vou entregar isso aqui um pacote de valor. Se não tiver software, não tiver sistema, não... Costumo dizer que o seu resultado tem que ser quando você sair e o cara falar, caramba, como esse cara fez isso? Você tem uma frase que eu acho muito legal, que vira e mexe você coloca no LinkedIn, que o seu nome chega primeiro que você na mesa. Exatamente. Ou o que estão falando de você quando a galera não tá aqui e tal. Eu espero que fale muito bem de mim quando eu não tô, né? Mas eu fico muito feliz primeiro de participar aqui com você, cara, e falar sobre esses assuntos que a gente fala de sistema, integração, controle de acesso, para mim é muito prazeroso. Muito gratificante. Né? Ainda mais aqui, né? Dentro desse ambiente. Desse ambiente. Essa energia que tem a ExpoSec, né? E agradecer também ao pessoal da AlphaDig, né? Tá essa galera aqui que... A Digi é um parceiraço aí de longa data. Ele tá atrasando o espaço do pessoal aqui, né? O pessoal tá olhando feio pra mim ali. Eles são feios, só estão olhando agora. Ah, agora eu entendi. Imagina. Gente, brigadão, obrigado Magu, valeu por essa participação com a gente aqui. Café com Easy é isso, é nas boas conexões, boas conversas, bons cafés. E é isso, gente. Seja Easy e vamos pro próximo. Valeu, pessoal. Valeu, Magu. Tamo junto, obrigado, viu?